Muito bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso último encontro do grupo de pesquisa Tributação e Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual tenho a satisfação de figurar como coordenador. E para encerrar com chave de ouro os trabalhos deste semestre, o primeiro semestre de 2025, eu convido aqui meus queridos amigos e colegas da Universidade Federal, professores aqui da nossa casa que abrilhantam e fazem o encerramento das atividades do grupo hoje. O professor Arturo Ferreira Neto, dispensa apresentação, mas o professor Arturo é doutor em Direito, doutor em Filosofia, pesquisador mais alto gabarito com inúmeras obras publicadas e dentre as quais a gente vai comentar hoje aqui um artigo recentemente bastante debatido na academia, sobre a questão do solidarismo fiscal e as implicações que esta corrente do pensamento tem para a prática tributária. Também aqui está presente o professor Pedro Adame, também professor, mestre, doutor, figura respeitada e admirada aqui no Rio Grande do Sul, em todo o país, em matéria de tributação, direito tributário, e que também leciona na área de direito administrativo na nossa Universidade Federal. Então, professor Pedro, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui no nosso encontro. E, de imediato, passo a palavra aqui ao professor Ferreira Neto, fará sua apresentação e, na sequência, damos seguimento ao trabalho com a fala do professor Pedro Adame. Muito obrigado, professor Ederson, pelo gentil convite. Cumprimento a todos e a todas que estão participando desse encontro. Também cumprimento o meu amigo de longa data, professor Pedro Adame. É sempre uma alegria aprender e divergir aqui com meu amigo Pedro. Temos um longo histórico de batalhas teóricas e intelectuais e vamos ver se hoje a gente consegue aqui reproduzir momentos bem divertidos do passado em que a gente podia toda semana interagir num grupo de estudos que a gente compartilhava em outra universidade e que sempre era assim o ponto alto da nossa semana. Professor Ederson, muito obrigado também aqui pelo convite mais uma vez. Eu tenho alguns slides aqui para compartilhar, mais para principalmente nesses encontros virtuais, né, para permitir que o pessoal que esteja aqui assistindo consiga seguir o fio da meada do que eu vou apresentar. Posso compartilhar? Vou te colocar como anfitrião e aí tu Tá. consegues fazer o comando. Perfeito. Ah, Pronto, acho que aparece aqui já. Uhum. fica à vontade. Vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Pode esticar um pouco mais a tela aqui. Eu estou com uma tela dupla, por isso que eu estou olhando para o lado aqui. Conseguem assistir? sim. Tá. Sim. Vamos ver aqui. Ah, mas eu acho que tá. Acho que vai ficar mais fácil. Só um minutinho aqui. Se eu puxar para cá. Estão ainda compartilhando? Ou saiu? Agora Sim, saiu. tá. Só a Eu tela. tô vendo na tela ainda. Ah, bom, aqui deixa eu tentar. Está Desculpe só. com Eu não sabia. a Vou voltar. mesa tá sendo agora voltou. Tá. É, não, eu não sabia que compartilhando a tela lateral ficava fixo. Mas então, queria conversar aqui rapidamente sobre o tema desse artigo que o professor Ederson fez aqui menção. É um artigo que eu escrevi ainda em 2023, antes da aprovação da reforma tributária. Até por isso, nesse encontro de hoje, acho que é interessante atualizá-lo. E por isso que eu vou não me ater apenas a esse tema, mas dado o fato de termos importantes alterações na nossa Constituição, acho que não dá para congelar o debate naquele momento em que eu redigi o artigo ainda antes da emenda constitucional 132. Então, acho que são reflexões importantes a serem aqui pensadas no período anterior à emenda 132 e posterior à emenda 132, até porque os colegas aqui que já são advogados, eu não sei se todos são aqui estudantes, estou vendo aqui o amigo Alexandre, que sei que é um renomado advogado, então
é pertinente àqueles que atuam na advocacia tributária, né, se dar conta de que o passado e o antigo ainda vai habitar a nossa vida por algumas décadas, não só pela transição que a reforma tributária ainda vai nos impor, mas pelo fato dos processos judiciais que ainda não foram ajuizados em relação ao sistema tributário pré-emenda 132, porque os fatos geradores ainda vão poder ser discutidos pelos próximos 5 anos, esses processos vão demorar ainda 15, 20 anos. Então, a gente não pode esquecer de que o passado ainda vai nos assombrar por pelo menos, diria eu, 3, 4 décadas, sem exagero. E, portanto, algo que eu venho pensando aqui nesses últimos anos é exatamente como seccionar, como separar esses dois marcos, esses dois modelos que a gente vai ter que saber conduzir. Então, por isso, mesmo o professor Ederson tendo feito menção a esse artigo lá de 2023, publicado 2024, a gente vai ter que ainda refletir um pouquinho sobre o período anterior, em que, entendo eu, essa visão que eu chamo, que eu cunhei de solidarismo fiscal, talvez para deixar um pouquinho mais chamativo o nome. Inicialmente, aqui no meu grupo de pesquisa da URGS, a gente qualificava esse movimento teórico como sendo a escola do direito fundamental de pagar tributos, mas na prática é a mesma coisa. Mas a escola essa que talvez tenha ganho um determinado tipo de força constitucional distinta a partir da emenda 132. Então, por isso, né, o professor Ederson mencionou que o grupo é Direito e Economia. Eu não sou economista, né, então eu não sei se eu posso contribuir tanto com essa interface. Eu vou fazer aqui interface com aquilo que me é mais próximo, que é a filosofia do direito, a filosofia. Então, por isso que eu sempre começo com algumas reflexões que eu entendo que são interessantes. E começo aqui com algumas provocações em relação a, ao que nós devemos compreender que é a nossa atividade quando a gente entra nessas discussões. Então, um debate constante dentro dessas reflexões iniciais sobre o nosso direito tributário é se o que determina a nossa interpretação no direito ou são ideologias ou determinadas tradições ou posturas teóricas. E aqui eu faço duas transcrições ao texto que eu gosto bastante, mesmo discordando aqui de cada frase escrita nesse livro, que é o livro do meu amigo Sérgio André Rocha, né, que é o Fundamentos do Direito Tributário, em que ele tem um capítulo interessante sobre a participação da ideologia na compreensão do direito tributário positivo. E como os colegas podem aqui ver, há uma certa propensão a verificar o filtro de interpretação do direito tributário a partir de uma matriz ideológica, né? Então, aqui o professor Sérgio André falando, não eu, né, que é impossível separar a ideologia do intérprete do seu objeto de estudo, como se qualquer leitura que eu for fazer da Constituição, necessariamente ela tenha uma fundamentação, uma raiz ideológica. Ou ainda, como ele também diz aqui, uma pessoa que acredita que o Estado deva ter maiores encargos e atribuições, por uma questão de coerência, defende uma maior carga tributária. Eu entendo essa postura, esse ponto de partida equivocado, na medida em que eu ainda sou daqueles que têm alguma crença em uma ciência do direito, né? Então, aqui, toda a nossa reflexão neste grupo de estudos pressupõe que há uma ciência do direito e, portanto, não uma ideologia. Ninguém está aqui para ser dogmatizado ou ser catequizado pelo professor Ederson. O que o Ederson pensa subjetivamente sobre o mundo, todo respeito a ele, não me interessa. Eu não tenho muita preocupação em relação aos estados psíquicos do professor Ederson, sobre o que ele gosta de sabor de sorvete, sobre o que ele entende que é o mundo ideal. Eu tenho alguma
alguma propensão a me interessar pelas propostas teóricas do professor Ederson, as quais, mesmo que todos nós aqui tenhamos falhas e limites, eu acredito que cada um de nós organize uma teoria tendo um filtro à nossa subjetividade. Esse filtro não é perfeito, obviamente, mas quando a gente organiza uma teoria, não é o meu gosto que eu quero que seja ali reproduzido nessa teoria, mas é a melhor forma possível de captação da realidade. Então, a melhor forma possível de captação da realidade é a forma que nós temos de organizar teorias. E aí, portanto, dentro do ambiente científico, há um determinado elemento de confiança em que professores, pesquisadores, profissionais mais experientes terão mais chance do que menos chance de alcançar algo minimamente objetivo. Se assim não fosse, esse grupo seria bem diferente, né? Os objetivos desse grupo. Então eu insisto, né? A nossa discussão aqui não é ideológica. É até interessante se a gente for pensar em outros campos de conhecimento que também têm pretensão científica. Eu nunca fui num médico e perguntei qual é a ideologia daquele médico. Eu quero saber se ele me receita corretamente o medicamento. O engenheiro construiu meu prédio, eu não estou nem aí para a visão ideológica dele. Eu quero que o prédio não caia. Então percebam vocês que isso parece ser algo muito próprio das ciências humanas, né? Que a gente vai pressupor que quem vai teorizar vai necessariamente impor a sua ideologia em relação ao conteúdo da sua teoria. Mas em outras áreas do conhecimento, isso é no mínimo curioso, se a gente for partir desse pressuposto. Tudo isso, então, nesse preâmbulo aqui não tão curto, me leva a usar aqui dois conceitos que são bem recorrentes na epistemologia, principalmente, que é a separação em dois níveis de discurso, que eu entendo, pelo menos, tem alguma reflexão também no direito, que é uma distinção entre o plano da justificação e o plano da explicação. O plano da justificação, nós tendemos a entrar na retidão ou no mérito daquilo que nós estamos tentando conhecer. Então, se eu tento justificar que o confisco é errado, eu não estou só apenas dizendo no Brasil não pode confisco, porque a Constituição, no artigo tal, não permite. Eu estou dizendo o confisco é uma coisa ruim para as pessoas. Se o Estado pratica confisco, ou se o Estado pratica tortura, ou se o Estado pratica escravidão, num plano da justificação eu devo buscar estruturar argumentos que ressaltem o mérito dessa proibição, que ressaltam o porquê é melhor viver numa sociedade em que essas coisas são proibidas do que em sociedades em que elas possam ser toleradas ou permitidas e assim por diante. Então, o plano da justificação é um plano de primeira ordem, pelo menos em termos epistemológicos. No discurso do nosso dia a dia, as coisas se misturam, né? E por isso, muitas vezes, há desencontros, há confusão, há deficiências de comunicação, porque a gente mistura esses dois discursos. Mas num plano puramente epistemológico, a gente poderia dizer, ó, em primeiro lugar, a gente precisa ter razões, argumentos, motivos para justificar A como bom, B como ruim, porque isso independe da forma como a gente faz as coisas. É claro que a gente vai querer fazer as coisas, mas neste plano de primeira ordem, nós estamos apenas buscando o mérito, a rigidez, a retidão de determinada prática ou postura. Já o plano de explicação, que no direito, isso é curioso que no direito muitas vezes se confunde teoria com só explicar. Se confunde teoria com só dizer como as coisas funcionam ou irão funcionar. Como a gente vê com muita frequência naqueles que, na teoria do direito, partem de um realismo jurídico, que é muito arraizado assim na nossa cultura jurídica um pouco subvertida, que a gente pressupõe que a resposta correta de um problema é só o que o Supremo irá dizer. Então, com frequência, a gente vê nos debates, ó, mas o Supremo vai dizer isso. Então, o que que vocês estão tentando justificar de outro modo? Qual é o sentido de justificar de outro modo se o Supremo vai fazer isso? Bom, a gente está num outro nível de discurso que pode ser importante. O advogado, é claro, precisa estar muito antenado no plano da explicação, mas não pode só ficar no plano da explicação, porque muitas vezes a gente muda a jurisprudência.
E a gente muda a jurisprudência não simplesmente explicando como as coisas estão funcionando, mas indo a um plano de justificação que trazem argumentos de primeira ordem que se prestam a melhorar e modificar a realidade. Então, para mim, é muito importante entender como esses dois planos, que não são estanques, não estão parados, eles não são isolados porque eles se comunicam, mas eles têm uma relação de dependência. O plano da explicação depende do plano da justificação. Se a gente for pensar numa postura científica saudável, o plano da justificação, e aí num plano ideal, né? O plano da justificação ele está em perfeita sintonia com o plano da explicação. Claro, é um idealismo quase platônico aqui, né? Mas seria esse o mundo talvez perfeito, o que nunca é o caso. Mas é importante a gente saber como o nosso discurso orbita em torno dessas duas esferas que são entre si comunicantes, e uma alimenta a outra necessariamente. Bom, já falei sobre isso. E aí, portanto, vamos passar desse preâmbulo aqui, falar rapidamente daquilo que eu, partindo de uma proposta de compreensão e, portanto, de explicação, não de justificação. Eu estou tentando explicar uma espécie de genealogia do nosso direito tributário brasileiro e que é próprio, portanto, da nossa realidade jurídica. Eu, pelo menos, identifico três paradigmas teóricos do direito tributário na nossa história. Claro, estou pulando e comendo algumas etapas aqui por motivo de síntese, para não roubar todo o tempo do Pedro. Mas a gente pode pensar um período. Deixa eu só. Pode continuar tudo, porque eu acho que é bem mais legal esse debate do que a gente falar de extrafiscalidade, imposto seletivo. Sinceramente. Eu acho que até para o Ederson, para o pessoal, ficaria mais legal. Eu não, para mim, Deus o livre. Eu vou preservar o teu tempo. Eu acho que era até Tá meio-dia, bem. né? Eu acho que para mim eu tenho mais uns 15, 20 minutos no máximo aqui. A gente Vocês tem aqui, bastante tempo, fiquem à vontade. vocês aqui mandam. Então, assim, só para conectar isso com o meu preâmbulo, essa foi a minha tese de doutorado no direito, inclusive, né? Eu, não ideologicamente, mas fazendo uma leitura explicativa da nossa realidade do direito tributário brasileiro, eu veria, podem ser quatro, tá? Eu só estou aqui sintetizando, porque um deles não deixa de ser um desdobramento e um aperfeiçoamento que eu vejo que consagra uma certa autonomia, mas uma é o filho do outro. Mas a gente pode pensar, em primeiro lugar, dentro dessa genealogia do direito tributário brasileiro, um período ainda embrionário do direito tributário, em que o direito tributário ainda não tinha sua autonomia científica, todos vocês sabem, aquele período pré-CTN, metade do século passado. Sabemos nós que o direito tributário estava ainda muito calcado em um paradigma econômico. Veja só, Ederson, eu pensei que não tinha nada a ver com o teu tema aqui, mas pelo menos essa conexão eu posso fazer aqui, porque o direito tributário, na sua origem histórica no Brasil, e obviamente tem correlatos no direito comparado, ele tinha uma prevalência da dimensão da economicidade em relação ao deontico. Então, a economia tinha mais peso para a compreensão do direito tributário do que propriamente a sua configuração em normas. Então, nesse período pré-CTN, todos aqui que já estudaram um pouquinho de direito tributário, leram aqueles autores clássicos do século passado, sabem que havia uma certa interpretação econômica do direito tributário, que importava mais do que qualquer coisa a manifestação econômica de riqueza do que propriamente a depuração conceitual em determinados instrumentos jurídicos. Tinha mais prevalência a previsão em leis orçamentárias do que qualquer outra coisa, era uma prevalência da legalidade e o Estado cobrava o que precisava, ponto final. Até porque o Estado, dentro desse período, ele tinha, obviamente, uma propensão ao autoritarismo, né? E, portanto, não estava tão preocupado em resguardar pretensões individuais, mas muito mais em dar conta das tarefas estatais.
Então, esse é um cenário. Não vamos aqui ter tempo para entrar em toda a crítica a esse modelo, mas percebam, se a gente sai do plano da explicação, porque é evidente que uma explicação pode ser errada, né? Eu posso explicar algo que não existe. Mas, uma vez havendo consenso de que a explicação é minimamente verossímil, aí a gente nos permite entrar num plano da justificação, em que a gente poderia, não vai ser o caso aqui, mas pessoal, qual é o problema disso, né? Desse modelo, desse paradigma teórico do direito tributário econômico? Bom, primeiro, o contribuinte não tem muitas pretensões aqui. Isso é negativo, né? Numa relação Estado-cidadão, o cidadão não ter direitos é pior do que numa realidade em que o cidadão tem direitos e o Estado terá que, dentro de um jogo democrático, negociar as situações em que ele vai poder adentrar nessa esfera de pretensões individuais. Então, de uma forma muito, muito sintética, a gente pode entrar no plano da justificação aqui. O segundo paradigma, que é obviamente conhecido de todos, eu diria é o DNA do tributarista contemporâneo. Todos que têm aqui mais de 15 anos de trabalho ou de estudo no direito tributário, eu posso apostar que tiveram uma formação teórica e prática a partir deste paradigma. E é o paradigma que eu qualifico como formalismo, normativismo, que é aquele em que nós temos o contribuinte enquanto indivíduo como centro de operação do direito tributário. Então há aqui claramente um shift, né? Uma mudança de perspectiva, em que a riqueza do particular e não seus direitos era o foco, e o Estado, pelo seu exercício de poder, era o foco. No segundo paradigma, a gente tem o indivíduo como sendo o centro. E aqui, indivíduo, né? Não necessariamente cidadão. A gente precisa reconhecer que é aquela abstração teórica que a gente chama de indivíduo. Aqui, os que estão com a câmera aberta não são indivíduos, vocês são pessoas, vocês são cidadãos brasileiros. Que nós, no direito, artificializamos isso chamando de indivíduos. Seria o típico sujeito de direito, né? Que é aquela abstração teórica que é um ponto jurídico de atribuição de pretensões tuteláveis. E aí, portanto, se esse é o foco, a gente sabe que a segurança jurídica desse indivíduo é o prioritário. E aí, portanto, começa toda a construção do direito tributário em torno dessas proteções jurídicas. O direito passa a ser visto como uma ciência, a ciência cunhada, ela é estruturada mais para proteger o particular do que para atender a demandas, vamos chamar assim, estatais barra sociais. Isso é, digamos, um refluxo que o direito tributário pode dar conta, mas não é o principal, isso é o refluxo. E a gente também sabe que aqui deixa muita coisa de fora, né? Tanto a minha tese de doutorado, que para neste momento da história, até porque ela é escrita, acho que vai fazer 10 anos o próximo ano, né? O foco aqui era talvez a insuficiência desse paradigma, porque deixa de fora uma série de reflexões axiológicas sobre direito tributário, uma série de considerações pré-legislativas, que é tema da tese de doutorado do professor Pedro, né? Veja que a tese de doutorado do professor Pedro, dentro desse paradigma, seria uma espécie de, né, de redundância, de irrelevância, né? Por que que a gente vai ter que discutir o que vem antes da norma? Isso aí é coisa da política lá. O Pedro fez uma tese da política, nem é digna de estar no curso do direito. Mas percebam que, diante dessas insuficiências, é que a gente acaba caindo numa crise, né? E a gente, quem tem aqui mais de 15 anos de direito tributário, assim, foi testemunha ocular dessa crise, né? De grande crítica aos autores que eram os grandes nomes desse paradigma. E aí, em todo momento de crise, tem aquela ruptura, né? Tem aquela quebra do prato. E quando quebra o prato, tem vários cacos. E todos esses cacos, cada um deles pode ser aqui o rival para assumir essa posição. Não vou entrar aqui em todos os cacos, mas um deles que eu acho que antes da emenda 132, de uma forma sutil, de uma forma muitas vezes assim, em bastidores e não de forma tão explícita, acabou ganhando a cena principalmente
assim, diante dos tribunais superiores. Né? E a gente sabe que os tribunais superiores, num plano pelo menos da explicação, é relevante. E aí, isso é o que eu chamaria aqui de solidarismo fiscal, né? Que é uma postura que parte da construção teórica de alguns autores, eu mencionarei aqui de vários possíveis, né? Mas Casal Tanabás, fora do Brasil, Marco Aurélio Greco, Ricardo Lobo Torres e agora mais recentemente o meu amigo Sérgio André Rocha. Esses para mim seriam, né, essa tríade, esses três que no Brasil fixaram os pilares dessa nova escola ou desse novo modelo teórico para a explicação do direito tributário. Minha crítica em relação a isso sempre foi, e aqui no próximo slide eu vou falar de vários perigos dessa tradição, mas para mim a crítica principal dela é que ela representa uma espécie de ativismo doutrinário. Né? Ela representa uma espécie de ativismo doutrinário no mesmo sentido que a gente critica o ativismo judicial, né? Em que a gente diz, ó, não tem legitimação constitucional para sair inventando. A Constituição não é o gosto do judiciário. O judiciário tem preferências e ele participa do jogo político para impor a sua visão sobre o que é melhor para o país. Isso, entendo eu, é problemático. Mas da mesma forma que é problemático para o judiciário, também ou é para a doutrina aqui, falando do professor Ederson, professor Pedro, por mais geniais que eles possam ser, eles não têm poder constituinte derivado. Eles não podem mexer na Constituição. Então, a melhor ideia que possa sair desse grupo de estudos não tem o poder de alterar a Constituição. Então, nesse sentido, para mim, sempre foi o ponto mais preocupante desse movimento que eu qualifico como solidarismo fiscal. E aqui num outro texto, acho que não foi o que o professor Ederson circulou, mas é um que saiu numa obra organizada na APET, que é o texto aquele parecido, mas com um capítulo a mais, em que eu trago aqui alguns riscos desse solidarismo fiscal, pelo menos na visão como eu tenho. Portanto, aqueles que seguem essa linha, e se vocês pararem um pouquinho para fazer uma pesquisa no Google envolvendo solidariedade ou dever fundamental de pagar tributo, hoje vocês vão ver, pelo menos nos últimos 5 anos, umas 20 obras publicadas no direito tributário com este título. E eu tive aqui a paciência e a dedicação de ler todas elas. Salvo uma que eu acho que foi publicada agora de um aluno do Folone, foi publicada semana passada, essa eu não consegui ler. Mas o que a gente percebe em comum entre elas é que, obviamente, o discurso não é uniforme, mas ele tem determinados padrões constantes, assim como qualquer ciência, né? Nunca é o mesmo discurso, mas o discurso é muito parecido. É exatamente por isso que na filosofia a gente pode falar em idealismo alemão, todos eles falam a mesma coisa? Claro que não, mas tem elementos comuns. Eu posso falar em escola do estruturalismo, também não falo a mesma coisa, mas tem elementos comuns. Positivismo jurídico, para nós do direito é a mesma coisa? Não, mas tem muitos elementos comuns. Aqui algo parecido, portanto, também ocorre, em que a gente percebe, só para passar rapidamente por esses sete, né? É comum no solidarismo fazer uma interpretação desintegrada da Constituição, em que o implícito vale mais do que o expresso, porque é extremamente comum se invocar, olha, mas mesmo que o sistema tributário nacional não falasse nada sobre isso, não dá para esquecer que solidariedade está lá no artigo 3º. Depois é lá no 170 fala de novo. Então tem lugares assim espalhados na Constituição que permitem fazer essa minha construção teórica para o direito tributário. A Constituição é um texto único que necessita ser lida no todo. Também, algo muito chocante, alguns anos atrás, para mim pelo menos, que eu tive que revisar todas as minhas aulas de graduação, é a inovação em relação ao significado de competência tributária, que partiu de um conceito fechadinho, né? Quem deu aula há mais de 15 anos de direito tributário, a gente passava para o aluno o conceito de renda, o conceito de propriedade, o conceito. Não é assim, não estou eu aqui sonhando com um mundo que nunca. Não, sempre foi assim. E de uns anos para cá, assim, não, pera lá, renda não é renda. Renda é uma argila ou é uma massinha de modelar que a gente vai mexendo ela conforme vai passando os anos. Então, os conceitos aqui, eles perdem validade. Mas isso é problemático, porque a gente vai ver que isso gera várias distorções em outros critérios que a gente sempre teve como, talvez exagerando um pouco, sagrados, assim, no direito tributário. Dessa mutabilidade, né, dessa consideração de que o direito sempre muda,
a gente começa a perceber aquela retórica relativista que num seriado conhecido aí de alguns, o Game of Thrones, tinha um personagem que dizia que tudo que vem antes do mas numa frase não interessa para nada, só interessa o que vem depois do mas. E a gente vê com muita, assim, transparência os defensores dessa escola dizendo, olha, óbvio que eu não estou dizendo para desrespeitar a legalidade, claro que não, mas veja que a gente precisa dar uma flexibilização. Não estou dizendo que a anterioridade não é importante, mas veja bem, o contribuinte já sabia que a coisa ia acontecer, então ninguém foi surpreendido. A retroatividade, mas, então sempre tem um mas, né? Então é o típico discurso relativista. Também algo que não é próprio do direito tributário, mas é algo próprio do nosso direito pós-moderno. O judiciário hoje é quem diz o que é o conteúdo da Constituição, mas o faz a partir de dois elementos que são inerentes à instituição do judiciário e que são muito preocupantes. O faz de modo ad hoc, né? Quem aqui, como advogado, não foi surpreendido por uma decisão inédita do Supremo? Não inédita porque ele decidiu pela primeira vez, mas inédita porque o critério que ele utilizou ninguém nunca tinha ouvido falar. Ou seja, o critério é ad hoc, não a decisão em si no seu conteúdo, mas o critério utilizado é ad hoc. Citaria aqui, por exemplo, o caso de taxas ambientais declaradas constitucional pelo Supremo. O critério que ele utilizou, que não respeita minimamente ou o princípio do benefício ou a comutatividade das taxas, para mim foi surpreendente. Eu nunca li um autor que dizia, não, a taxa pode ser cobrada independente de qualquer relação de equivalência. Pô, nunca tinha ouvido falar isso. E o pior, né? Não só adoque o critério, mas em razão da forma como atua o Poder Judiciário, é sempre ex post facto. Vocês perceberam isso? É sempre depois das coisas já terem ocorrido. E, portanto, isso é o pior de todos os mundos, porque ninguém tem como se prevenir de um critério ad hoc e ex post facto, que é absolutamente surpreendente. E aqui também a doutrina estrangeira parece que vale mais do que a doutrina brasileira. Eu já vi um voto do Toffoli que ele cita um espanhol famoso para a tomada de decisão. E com isso também vale de um critério ad hoc e ex post facto. Pô, mas se eu soubesse que o Constituinte de 88 tivesse usado esse doutrinador espanhol, eu teria me organizado de outro modo, né? Eu não sabia que a Constituição de 88 dependia da interpretação de um autor espanhol. E é Também, minoritário na Espanha, né? Diga-se. Nem, hã? nem é a doutrina majoritária na Espanha, né? Certamente não. A gente não sabe nem qual é a doutrina majoritária do Brasil, o que dirá da Espanha. Também excesso de confiança, né, no exercício de poder estatal. Eu começo a ver, e isso vai se intensificar ainda mais, né, aquele mito de o fiscal bonzinho. Não, mas pode confiar, porque o fiscal vai fazer o que é melhor para nós. Então, eu tenho muita preocupação porque eu tenho uma certa desconfiança em relação ao exercício de poder. Não sei se nisso eu estou ultrapassando a fronteira do teórico para o ideológico e me corrijam, por favor, se eu estiver. Mas eu acho que é possível, teoricamente, sustentar que, dada a antropologia humana, o ser humano tende a abusar do poder. Isso não é ideologia, isso é uma afirmação teórica. A antropologia humana pressupõe, dado a sua propensão a extravasar os limites da sua liberdade, que se a gente tiver poder sem freios, a gente tende a abusar deste poder. Isso aqui é uma afirmação teórica, tá? Não ideológica, que está submetida aí à crítica de vocês depois. E o mais preocupante de tudo, as inconstitucionalidades parecem que não são nada grave hoje. Eu ainda sou do tempo, e eu estou referindo aqui a 2000 que eu me formei, mas mais ou menos 2002, quando eu comecei a especialização de tributário. No tributário, uma inconstitucionalidade era gravíssimo, né? Era algo realmente perigoso, preocupante. Se tinha uma inconstitucionalidade, ela reconhecida pelo judiciário, era assim, era deal breaker, não tem mais nada para falar, inconstitucional acabou. Não tinha, mas será que essa inconstitucionalidade é grave mesmo? Será que, usando aqui uma analogia, será que a tortura essa realmente não pode ser praticada? Pensa bem, pessoal. Vê quanto que a gente pode ganhar se a gente torturar só um pouquinho. A gente talvez normaliza o arbítrio a ponto de nos anestesiar, de modo a não se preocupar com algo gravíssimo.
a inconstitucionalidade era, mas a gente aparentemente esqueceu, algo da mais alta gravidade. É um atentado à Constituição. E a gente toma ela como se fosse algo do dia a dia. Pô, mas é só essa inconstitucionalidade que foi cometida, me vem com outra, né? É só essa aí não vai dar. A gente parece que se, assim, adormeceu para algo que no passado era gravíssimo. Ah, tudo isso eu já vou encerrar, depois a gente pode discutir. Tudo isso, então, no pós-emenda 132, eu tenho hoje esse dilema. Eu não tenho a resposta, tá? É só uma proposta que a gente traz aqui para nossa reflexão. Se esse solidarismo fiscal pré-emenda 132 era algo, na minha leitura, muito, muito preocupante e grave, dados todos essas propensões, esses riscos que eu aqui trouxe, como é que vai ser o nosso cenário agora após emenda 132? Porque acho que isso já deve ter sido discutido antes, porque eu, pelo menos, vejo profundas alterações na Constituição, com outros elementos e outras marcas textuais que não podem ser desprezadas. E, portanto, tudo que a gente critica pré-emenda 132, eu acho que é, no mínimo, digno de uma reflexão adicional para ver o que destes problemas do passado agora passam, pelo menos por modo indireto no texto, a ter mais embasamento constitucional. Pelo menos já tem quase como se fosse um ninho preparado para receber aqueles ovos. Não estou dizendo que os ovos já geraram ali os seus filhotes, né? Mas pelo menos um ninho já está montado para que os ovos sejam ali colocados, para eles serem chocados. E o bicho que vai nascer talvez não seja uma águia, talvez seja uma serpente, né? A gente ainda não sabe. Mas, portanto, já nesse cenário de hoje, e aí acho que o professor Ederson eu já encaminhei o artigo deste ano, né, que eu escrevi. Eu tenho essa dúvida, né, se haverá ou não haverá uma ruptura paradigmática a criar um quarto período. Eu tenho uma aposta de que sim. A aposta que eu estou fazendo é que sim. Mas mesmo assim, dentro desse debate, tem três posturas. E de uma forma muito, muito breve, tem aqueles que dizem que a emenda constitucional 132 assim, mudou, mas não mudou. Usando a mesma frase que o personagem do Game of Thrones usava, né? Não, mudou, foi mudança bem importante e tal. Mas, veja bem, não foi revogado tudo. Veja bem, não é o constituinte originário. Veja bem, aqueles artigos que a gente tinha ainda estão lá. Então, se esses novos entrarem, não vai mudar nada de relevante. Porque o velho vai determinar o novo. Tudo que a gente sabia antes do passado, que, não se esqueçam, já estava passando por um processo de deteriorização teórica. A gente não pode negar que esse processo já estava em curso. Então, dizer que nada mudou tem pelo menos um desencontro explicativo com a nossa história recente. Porque já não estava mais tão firme assim esse modelo do finalzinho do século passado. Outra postura que isso gera uma reflexão bem curiosa aqui é: os defensores do solidarismo fiscal também dizem que nada mudou, mas por uma razão oposta. E dizem que nada mudou porque já tinha mudado. A emenda 132 foi só um carimbinho, que é até pior, porque era muito melhor quando a gente podia pegar argila e manipular de acordo com a nossa ideologia. Que é o mesmo pessoal que pressupõe que não tem ciência, não tem teoria objetiva, tudo é ideologia, e, portanto, tudo é quem vai definir no final das contas. É poder, portanto. É o poder que vai definir. Percebo que as duas posturas, elas seguem o mesmo tipo de raciocínio, mas com os sinais invertidos. Um diz nada mudou porque continua valendo o passado tem prioridade. E o passado não é o passado recente, é o passado lá da década de 70 até as primeiras décadas a primeira década dos anos 2000. A segunda postura diz não muda porque a gente já tinha ganho a batalha, só que a gente não tinha levado ainda o troféu. A emenda 132 é o troféu que a gente ganhou agora. Mas a gente já tinha ganho essa batalha, só vocês não tinham reconhecido. Vocês estavam ali como perdedores, né, sore losers, chorando. E agora a gente está com o troféu também. Eu tenho uma tendência de ver esses dois momentos, né? Eu realmente vejo, olha,
O que estava sendo feito antes era ilegítimo, porque não tinha nenhuma base constitucional. E agora, no plano da explicação e não da justificação, eu não estou dizendo que é melhor que assim seja, eu continuo dizendo é pior agora do que era antes. Mesmo que antes tivesse defeito, agora eu tenho uma tendência mais pessimista de verificar este talvez novo modelo como tornando a situação mais insegura, mais onerosa, mais instável, menos protetiva, mas é a nossa Constituição. E aí o que nos resta é, entendo eu, ou brigar até a morte para a inconstitucionalidade da emenda 132, eu não sei se vai dar certo essa estratégia, ou reconhecer o problema, dizendo que ele não é só uma micose que eu tenho na pele, mas é um câncer de pele, tenho que tratar talvez com quimioterapia e não só com uma pomadinha. Então, diante disso, vou deixar aqui a nossa discussão posterior. Tem outros slides, mas vamos parar por aqui que eu quero ouvir o Pedro. Acho que eu já falei demais. Muito obrigado, professor Arthur. Então, eu fui anotando conforme falava, e tem vários pontos que eu gostaria de debater, mas vamos passar de imediato a palavra aqui ao professor Pedro Adame. Pedro, fica muito à vontade para fazer a tua exposição sobre extrafiscalidade, porque tem muito interesse, sim. O Tá nosso bem. grupo dedicou um encontro só para tratar disso, imposto seletivo, extrafiscalidade, a importância que tem. Mas se quiser fazer um contraponto ou dialogar com o professor Arthur, também fica à vontade. A palavra é sua. Não, tranquilo, valeu. O que eu diria, assim, eu posso falar de extrafiscalidade, mas eu acho que esse tema, o meu tema vai de alguma maneira se caminhando para lá, porque alguma mudança houve na extrafiscalidade, como eu tentei demonstrar naquele texto. Eu teria algumas provocações para o Arthur, só para manter aquela nossa tradição, né, Arthur? Tá? Mas eu vou fazer isso antes. Eu vou agradecer o Ederson pelo convite. É sempre bom estar entre amigos e debater de forma, enfim, objetiva, serena, para a gente tentar fazer avançar algumas ideias, né? A gente convive muitas vezes em eventos onde se tem aquela autocongratulação recíproca, né? Eu costumo brincar, né? Eu sou um gênio e você também é um gênio porque reconheceu a minha genialidade, né? Então fica todo mundo ali se elogiando e no final as ideias, como dizia, né, um professor carioca que eu gosto muito, ou são triviais ou são erradas, né? Então a gente avança pouco nessas discussões, né? Obviamente aqui eu acho que as ideias do Arthur não são triviais, mas algumas delas estão erradas, tá, Arthur? Eu acho que são ideias fruto, né, dessas décadas que o Arthur se dedica, acho que é um dos poucos que faz isso, se dedica a estudar de maneira profunda, séria, filosofia e tentar trazer essas premissas para o direito, né, especialmente para o direito tributário. Mas tem uma coisa que talvez o Arthur já deve ter recebido essa acusação, digamos assim, ou essa objeção, que é quando ele se coloca como um leitor, digamos, isento de ideologia da Constituição, né? O Arthur sabe disso, eu sempre digo para os meus alunos, né? A gente tem a Constituição que a gente tem e não a que a gente gostaria de ter, que a gente vê muito né, nos nossos debates, de alguma maneira né, se brincava, né, que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello disse a Constituição errou na teoria do ato administrativo, né? Porque ele queria que a gente adotasse a teoria francesa do ato administrativo e não a forma como a gente fez, né? Então, alguém pode dizer a Constituição errou ao criar o comitê gestor, porque não existe a figura, né, no direito administrativo de um comitê misto, enfim, aquela coisa toda. Mas tudo bem. Então, aqui nesse ponto, né, eu acho que valeria essa objeção ao Arthur para ver como ele se defenderia, né? Se a leitura dele também não é uma leitura ideológica, né, que faz escolhas, digamos assim, do que está lendo. Eu não acho que ela é ideológica no sentido que ela é parecida, por exemplo, com as premissas adotadas pelo professor Sérgio André Rocha, por exemplo, que eu acho que essa sim, ela é muito claramente ideológica, ela
ela tem um vetor interpretativo diferente. Mas me parece que se a gente quiser dizer, Arthur, e aqui obviamente tu entende a minha provocação, né? Tu não tem esse vetor interpretativo que, digamos, balança todo o texto constitucional, mas eu acho que tu joga luzes em determinadas partes do texto constitucional mais fortes, digamos assim. A gente já conversou sobre isso, né? Então, assim, né, ao dar um peso excessivo, por exemplo, né, aos princípios, enfim, seria a minha primeira objeção, né? A segunda objeção seria no sentido de que, de fato, a reforma tem suas inconstitucionalidades, né? Algumas já estão sendo debatidas e outras, imagino eu, surgirão com o tempo, tá? E a principal delas, me parece, é a que envolve a competência municipal. Então, né, que eu tenho hoje um evento à noite, né, da Bradetê, que é sobre o federalismo fiscal e a reforma, todos convidados, se quiserem, mas o fato é que, de alguma maneira, a nossa Constituição estipulou competências que a emenda constitucional subverteu de maneira drástica demais. Então, não é que a gente tenha acabado com o federalismo, mas a gente tendeu a abolir o federalismo na forma pela qual ele foi prescrito em 1988. E vejam, as cláusulas pétreas são exatamente isso, né? Elas querem manter o que foi feito em 88. Ah, mas isso é uma forma, né, de, enfim, fossilização, que é um adjetivo que se usou, né? Está fossilizado. Exatamente, né? O nosso constituinte fez isso ao estipular que a gente não pode mexer na separação de poderes, na forma federativa do Estado, no voto e nos direitos e garantias individuais. Então, ele quis manter, né? Alguns alemães chamam de cláusula de eternidade, né? As cláusulas pétreas, porque é exatamente isso. Tá? Então, aqui me parece, Arthur, que a gente vai ter algumas discussões. Pode ser que a gente perca todas, tá? Mas algumas discussões haverá. E aqui, né, eu vou dar um exemplo do direito administrativo. A gente ficou 20 anos aguardando a constitucionalidade da mudança do artigo 39 da Constituição na reforma administrativa. Imagina, 1998 a reforma administrativa, né? Tá? Então, tu falou ali que a gente vai ficar 3, 4 décadas discutindo. Eu imagino que a gente vai ter insegurança por mais tempo, né? Porque essas questões, talvez a gente tenha uma liminar e depois fica mais 20 anos esperando que um novo Supremo Tribunal Federal decida, não este, né, com a composição atual. Então, seria essa a segunda objeção, né? Se essa emenda constitucional ela será mantida da forma como ela está mantida, dadas, né, todas as dificuldades que a gente já vê, né? Conversava com um representante das sindicato, Associação dos Fiscais de Tributos Municipais, e ele comentou que existem no Brasil ainda quase 1.500 municípios que não têm um sistema informatizado de tributação, né? De comunicação das notas fiscais municipais. E aí ele me dizia, como é que a gente vai fazer split payment se os caras não fazem nota fiscal à mão ainda, né? Então, como é que a gente, quem que vai obrigar, enfim, mas, então, segundo ele, haverá em algum momento, antes da entrada, né, efetiva entrada em vigor do novo sistema, haverá alguma mudança com relação à tributação do destino, tá? Porque haverá complicações técnicas, inclusive, quando a gente fala na tributação do destino. Se isso vai acontecer ou não, veja, ele é muito mais abalizado para falar do que eu. E a terceira, obviamente, é essa questão, né, de uma interpretação do direito tributário, que o professor Arthur mencionou, que, de novo, essa objeção eu já fiz a ele, né? Eu não sei se aqui também não há a confusão, Arthur, não a confusão, mas a troca de um critério, digamos, contingente, que é a forma pela qual o direito tributário vem sendo interpretado hoje, ela não é necessariamente a forma pela qual o direito tributário será interpretado amanhã.
Então, a gente não tem um critério, digamos assim, interpretativo determinado na Constituição, se a gente quiser, tá? E o Supremo Tribunal Federal faz dessas barberagens que tu mencionou ali. Tá? Então, pensa, né, no caso das contribuições ao Sistema S, né, o caso Sebrae, aquilo lá, enfim, eu acho que até Ederson, tu tinha, não sei se era tu ou o Arthur que tinha um artigo sobre isso, é tu, né, Arthur, que tem um artigo sobre a emenda constitucional 33, né? Tu não, tá, então é o Arthur. Então, que é mostrando assim, veja, né, pensa no adicional do FGTS, né? Assim, essas coisas todas, o Supremo, de alguma maneira, se a gente quiser, né, Ederson, para entregar a nossa idade, somos um pouco mais velhos, né? A manutenção da CPMF, tendo ela sido publicada depois do final do ano, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, o Supremo erra. Né? Então, eu imagino que a gente tenha também um pouco disso, Arthur, nessa tua concepção atual que é digamos assim, um sobrepeso dado a uma interpretação contingente, que, veja, mudando a forma pela qual, né, a composição do Supremo, eventualmente a gente vai ter juízes, digamos, mais formalistas lá e menos solidaristas. E aí, então, eu não sei se a gente tem aqui, de fato, um elemento de contingência e não um elemento como é que é, inerente ao direito tributário, certo? Com relação à extrafiscalidade, né, assim, o que que eu posso dizer? O que eu já venho dizendo, o artigo, de alguma maneira, a, a emenda constitucional 132 subverteu a lógica da nossa extrafiscalidade que a gente tinha, tá? E aqui, obviamente, eu não vou me contradizer, né, e dizer que, então, a extrafiscalidade está errada na Constituição. Não, é a Constituição que a gente tem. Ela só é uma extrafiscalidade manca, né? Como a gente antes tinha, então, uma extrafiscalidade com dois braços e duas pernas, a gente foi lá e, de alguma maneira, cortou, né, elementos importantes do nosso sistema tributário, por exemplo, a essencialidade que a gente usava no IPI e no ICMS, né? E trocou isso por uma essencialidade fechada prevista na Constituição, que foi objeto, professor Ederson, de lobbies de todos os lados, né? A ponto de a gente ter, então, uma isenção, ou pelo menos um regime especial com redução de 100%, a gente não sabe se isso é imunidade ou não, né? Que é uma redução de 100%, nos ovos e nos sucos naturais sem adição de açúcar, né? Tá? E aí já surge, né? Aqui eu estou vendo o Andrei trabalha lá no Pandolfo. Vai aqui, Andrei, ó, se tu quiser, já vende lá para o doutor Rafael a tese para o pessoal dos sucos, né? Porque já me foi consultado se esse suco reconstituído é um suco natural, né? Tu pega, né? Enfim, é uma coisa maravilhosa, assim. A gente não sabe, né? Não tem açúcar, né? Se tu olhar, ele é todo reconstituído, mas não tem açúcar nem água. Só tem suco concentrado e água. E aí eu quero dizer, não, mas o suco natural que a Constituição queria, na verdade, é o suco espremido na hora, né? Enfim, a gente não tem como saber, tá? É só que não tem adição de açúcar, né? Os ovos, Andrei, tá aí para procurar, se tu quiser, né? Fazendas de codornas, para ver se ovo de codorna também está beneficiado, porque a Constituição fala apenas ovos. O que que eu quero dizer com esses exemplos meio bobinhos? A gente trocou o legislador e o executivo pelo Constituinte, pela Constituição. E isso deu ensejo a um monte de lobby, a gente colocou lá. Então, veja que a gente tinha uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de benefício fiscal para insumo agrícola, né, agrotóxico, como a gente chamava, certo? Então, se isso era constitucional ou não. E agora a gente colocou lá na seletividade rígida que esses insumos, então, vão ter um tratamento, um regime especial mais benéfico. Ou seja, ainda que eles causem um mal ao meio ambiente, que era o argumento, eles não podem sofrer incidência do imposto seletivo. Então, veja que o nosso imposto seletivo tem coisas que fazem mal ao meio ambiente, mas que não serão tributadas. Tá? O outro ponto que eu levanto, então, já que falei do imposto seletivo, é esse. O imposto seletivo
de novo, não é um IPI, né, melhorado, não, ele é um imposto extrafiscal sobre o consumo absolutamente limitado, né? Ele só visa beneficiar, de alguma maneira, tributar de maneira mais drástica meio ambiente e saúde. Tanto é assim que já há pessoas defendendo que as bets não podem ser tributadas, né? Aquela previsão de fantasy games não podem ser tributadas por fantasy sports, né? Por quê? Porque eles não fazem mal à saúde, não tem nada a ver com saúde isso, né? Aí já veio, Ederson, olha que interessante, um estudo, né, comprovando que cirurgiões que jogam videogames cometem menos erros, né? Olha que interessante. Então, na verdade, faz bem para a saúde jogar videogame, né? Tá? Então, assim, de alguma maneira, a gente teve essa concepção, tá? E aqui, obviamente, vem da gênese, né, da reforma tributária. A reforma tributária foi pensada por economistas, né? O grande cabeça por trás do texto lá da PEC 45 é o Bernardo Api, que é um economista. E junto com ele, obviamente, havia o professor Eurico e outras pessoas que trabalhavam do ponto de vista jurídico. Mas ela foi pensada por um economista. E vejam, do ponto de vista econômico, como é que ela foi pensada? Uma alíquota fixa de 25%, sem nenhum benefício. Então, do ponto de vista econômico, é um tributo absolutamente simples. A simplificação era radical. Era ruim? Era. Porque o exemplo, né, o professor Humberto dava, a chapa de metal para fazer carro ia pagar 25, a manicure ia pagar 25. É ruim? É ruim, sem dúvida nenhuma, né? Ah, como é que a gente fez? Bom, a gente, dadas as nossas estruturas federativas, a gente precisou dar, então, essa alíquota ficou a cargo dos estados, né? Muito bem. Já tem aqui, então, uma ineficiência, digamos, do ponto de vista da simplificação. Beleza. Tá? A gente criou um monte de regimes especiais, então já tem um problema, né? Eu peguei aqui o livro do Maurice Lauré, que é quem pensou, né, o IVA lá atrás, que é, né? Então ele que criou e ele tem essa frase, tá? Meu francês tá uma porcaria, então eu não vou falar francês aqui, mas deixa eu achar, cadê? Tá aqui. Assim, o que gera complexidade são as isenções ou exonerações que eles chamam. Então, vejam, a gente tinha um projeto de simplificação radical. O que que a gente fez? A gente criou um projeto, né, um sistema um pouco mais simples, mas que tem, então, agora 19 ou 22, nem sei ao certo, regimes especiais. A cesta básica, olha que interessante, professor Arthur, né? O Alexandre já é advogado, né? Então, veja que interessante. Nós conseguimos, pela nossa grande OAB, colocar que os nossos serviços têm regime especial de tributação também. Tá? Que bom, ótimo. Fisioterapeuta, não. Engenheiro, o professor Arthur falou, né? Não, esses não. Advogado, não, advogado, sim, claro que sim. Então, o que que eu quero dizer com isso? Assim, a gente, de alguma maneira, tinha uma promessa de simplificação, que eu acho que a forma como ia ser feita era ruim, e a gente levou adiante esse projeto e piorou ele no meio do caminho, né? De forma drástica, tá? Mas eu acho, né, assim, eu realmente acredito que a gente não tem ainda, pelo menos, algumas informações para saber onde é que a gente vai chegar, porque me parece que haverá obstáculos bastante graves para a gente ter a implementação da reforma nos termos que ela está sendo feita nos próximos, né? Tem que ser ano que vem já, né? E acho que haverá, pelo menos o ano que vem vai ser o Shadow, né? Vai ser mas a contabilidade, aquela fantasma. Mas enfim, eu queria ouvir o Arthur sobre essas minhas provocações, porque eu realmente aqui, Arthur, eu vou dizer, eu acho que mudou menos do que gostaria de ter mudado, né?
mas o que mudou, na minha concepção, mudou para pior. E eu acho que tu tenderia a concordar com isso, né? A gente precisava mudar. Perfeito, sobre isso ninguém discute. Nosso sistema de ICMS, IPI, PIS e COFINS, então, um negócio bizarro, né? Tá? A gente precisava mudar. Mas eu tenho dúvidas sinceras se a mudança, da forma como ela foi feita, com essa forte presença de grupos de interesse e pressão que agora colocados na Constituição, de alguma maneira tornaram o sistema menos racional e ainda assim extremamente complexo, né? Que será, de novo, voltado a teses, voltado a tentar demonstrar a inclusão, né? A subinclusão de previsões constitucionais, demonstrar que o meu mercado está incluído naquilo lá, e a gente vai seguir então discutindo e aí perdendo esse material crítico que foi construído em quase 40 anos de jurisprudência do Supremo, ainda que uma jurisprudência errática. Então seria isso, professor Ederson. Seriam essas minhas considerações, mas acho que a gente vai ter um debate aqui ainda, porque eu vi o Arthur ali já dando risada, dizendo voltamos aos velhos tempos. Mas é isso, agradeço de novo o convite. Obrigado, Ederson. Obrigado, professor Pedro. Bom, já feita a provocação aqui, professor Azul fica à vontade para responder. Aos demais que estão participando, se quiserem encaminhar perguntas no chat ali, eu vou organizando a ordem também para fazer, e na sequência também gostaria de fazer algumas provocações. Professor Arthur. Maravilha, vamos lá, a parte divertida do encontro. E eu começo aqui com um disclaimer, assim, que o Pedro já, obviamente, está acostumado, mas os demais colegas poderiam talvez se assustar, né? Então, o Pedro, não só amigo, né, mas já parceiro de debate de acadêmico, né, de longa data, e a gente tem uma relação em que a gente realmente reconhece a atividade do debate acadêmico como um esporte de contato. Então, eu sei que o Pedro tem pele de rinoceronte e que não vai se ofender de qualquer crítica que a gente fizer, mas a gente sempre teve aquele hábito, para espanto momentâneo de alguns alunos, né, da gente se confrontar de forma bem transparente, bem de frente, né? E eu sei que o Pedro vai ter outras respostas depois também. É que a parte divertida é esse vai e vem amistoso, né? Obviamente não levando ao pessoal, ou dada a nossa amizade, ficando bem naquela fronteira ali do pessoal para o acadêmico. Então eu anotei 4 provocações aqui do Pedro que eu vou ter muito prazer em enfrentar, até porque também me permitem esclarecer melhor alguns dos pontos, né? A minha exposição foi, sei lá, 70% teórica, 30% de direito tributário, como normalmente é. Né? Normalmente eu fico mais viajando na especulação teórica e direito tributário é só aquele purpurri que assim a gente joga em cima. Mas a primeira colocação do Pedro interessante em relação à afirmação de que ninguém é imune à participação da ideologia na sua teoria, de modo que eu tenho aqui, segundo ele, um viés mais ideológico do que eu deixo transparecer. Isso, obviamente, eu concordo com a premissa em abstrato, mas discordo com a atribuição a mim, tal como eu quero aqui tentar apresentar para vocês. Na medida em que é evidente que ninguém é imune à sua ideologia, né? Então, isso é uma terapia que a gente precisa constantemente fazer na academia. A gente precisaria sempre se policiar, seja por nós próprios, fazendo o autocontrole, seja pelos parceiros de debate, para controlar essa influência ideológica. Tanto é verdade que a gente conhece vários nomes, não só do tributário, né, mas de vários outros ambientes acadêmicos em que a ideologia é o principal. A gente sabe que, né, ela é constante e a gente tem que toda hora se policiar. Então é um esforço constante. Tanto que os exemplos que eu dei, a gente diz que na medicina não interessa ao médico a sua ideologia, mas é claro que tem médicos ideológicos, né? Aqui ninguém nunca viu assim, o médico que diz, ó, eu não atendo bolsonarista, esse aí morre pra mim. Ou, se esse cara é petista, eu também vou deixar morrer.
Mas percebam vocês que esse é o caso extremo da patologia da medicina. Esse cara deixa de ser médico. Ele não mais deveria receber o nome médico se ele age assim. Mas, portanto, é verdade que todos nós temos o risco de sofrer influência de ideologias da nossa teorização. Isso é verdade. Mas eu aqui, e claro, estou sujeito também ao escrutínio de vocês aqui, é óbvio, né? Mas eu acho que a partir do que eu falei, pelo menos dá a entender, ou pelo menos tem um voto de fé de que eu não estou sendo ideológico, porque se eu tivesse sendo ideológico, a minha leitura da Constituição seria muito diferente. Perceba que eu seria louco de dizer a emenda 132 mudou muito e ficou pior. Pô, mas que louco é esse que quer que a sua ideologia crie um cenário pior? Portanto, eu sou o contrário, né? Eu estou fazendo o contrário, né? Independentemente da minha ideologia, eu acho que o cenário vai ser ruim daqui para frente. Se eu tivesse deixando a ideologia influenciar a minha teorização, assim como alguns estão fazendo, né? Como alguns ativamente estão fazendo, eu estaria tentando dizer que a Constituição é diferente daquilo que está no seu texto, daquilo que está presente por força de mudanças intencionais do Constituinte. Isso sim, é um risco de interferência ideológica antes da emenda 132 pelo solidarismo fiscal e hoje por força daqueles órfãos do formalismo normativista do direito tributário. Eu vejo exatamente os mesmos sintomas daqueles que defendiam o solidarismo fiscal pré-emenda 132, daqueles que vêm defendendo que nada mudou pós-emenda 132. É o mesmo tipo de patologia intelectual, em que a gente está tentando dizer, olha, pessoal, não mudou por quê? Ah, porque o implícito vale mais do que o expresso, porque as mudanças são sutis, não dá para interpretar a Constituição em tiras, todo aquele discurso que a gente conhece. Ou seja, o mesmo tipo de inflexão ideológica tinha antes por um grupo e tem hoje outro, tem também presente por outro grupo. Pelo menos é assim que, no plano da explicação, eu afirmaria. E aí, Pedro, em relação ao peso dos princípios, que supostamente eu teria, eu não sei se eu tenho, né? Até porque, de novo, eu hoje, né, como Pedro e Ederson aqui hoje somos professores de Universidade Federal, diferentemente do que a gente tinha antes, né? Eu, e o Ederson, já passamos no estágio probatório. O Pedro ainda tem a espada em cima da cabeça dele, né? Então ele tem que ser um pouco mais contido. Mas como a gente já passou de estágio probatório, eu não tenho mais por que esconder a minha matriz teórica. E, portanto, a minha matriz teórica fora do direito tributário é uma postura que defende o direito natural, né? Não preciso mais ser um justnaturalista de armário, como era no passado. E a nossa Constituição, infelizmente, o Pedro sabe, não acolheu isso, Pedro. O que que eu posso fazer? Agora, o que eu vou dizer? Não, 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 não. A Constituição de 88 é justnaturalista de ponta a ponta. Vocês é que não interpretaram ela corretamente. Então, percebam, eu não aceito essa acusação porque eu acho que eu estou no caminho oposto. Tanto é que eu tenho aqui ainda o ônus de defender que uma coisa era antes da emenda 132 e depois da emenda 132. Nada menos ideológico do que isso, porque o cara que é ideológico é o cara que não aceita a derrota. O cara que é ideológico é o que diz: não, não, eu vou ganhar sempre, o troféu está sempre no meu armário. Pode ninguém conceder isso, mas o troféu está no meu armário, senão eu furo a bola. Ninguém mais joga. É algo muito comum na academia. Tu acabou de mencionar, Pedro, né? Eu acho que o Celso Antônio Bandeira de Melo, né? É o típico cara que quer furar a bola. Se eu não ganhei, então não tem bola. Percebe? Então eu não aceito a acusação de que eu estou sendo ideológico aqui. Claro, posso estar errado, mas não aceito. Segundo ponto aqui, eu achei muito interessante a própria frase do professor Pedro, quando ele diz, ó, a emenda 132, ela provavelmente subverteu vários aspectos do nosso direito tributário. Subverteu, por exemplo, federalismo, e depois na parte final ali fala da extrafiscalidade, que eu também vou chegar nesse ponto, né? Mas perceba, eu acho bem interessante essa linguagem utilizada pelo professor Pedro, porque, primeiro, se subverteu, a gente não está no plano da explicação, né? A gente está no plano da justificação. A gente está dizendo, ó, o bom do federalismo é assim, a Constituição fez assado.
Veja que é o discurso de primeira ordem, usando a terminologia que eu apresentei ali, né? A Posso só forma. fazer só uma parte aqui, só porque não é Hum. que eu estou dizendo que o federalismo é bom, é assim, eu estou dizendo que o federalismo de 88, protegido pelo 60, parágrafo 4 é de uma determinada forma. A emenda constitucional 132 não cumpriu aquilo que está no 60, parágrafo 4 só isso. Vou chegar lá, vou chegar lá. Então, mas assim, de qualquer forma, a expressão subverteu não é só uma descrição. Ela é uma afirmação de algo de primeira ordem que tem uma normatividade que deve ser observada. Então, em relação, pelo menos, ao teor da emenda 132, não está simplesmente no seu plano de explicação. Não está só dizendo, ó, a emenda condicional 132 fez isso, 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 isso. A partir do momento que a gente usa a expressão subverteu algo, é porque tem uma normatividade superior, que eu já vou enfrentar aqui o argumento de violação à cláusula pétrea, mas o discurso em relação à federação dentro da emenda 132 está indo além da mera explicação. E aí vamos então ao ponto de violação à cláusula pétrea. Eu, neste ponto, já disse isso antes para o Pedro, eu concordo com o argumento. Eu também acho. Eu acho que um dos caminhos possíveis será aquele de a gente bater fortemente na dimensão de excesso por parte do poder constituinte derivado. Isso eu estou de acordo, principalmente em relação à federação. Em relação ao resto, eu não tenho tanta convicção assim. Mas em relação à federação, para mim, parece ser sim uma completa deteriorização do nosso modelo federativo original. Concordo. No entanto, aí tem um ponto aí que é de um certo pragmatismo, que não é o ideal, mas eu acho que a gente não pode descartar. E aqui eu estou saindo do plano da justificação e indo para o plano da explicação. Porque a gente também, quando vai teorizar, a gente tem que projetar algumas estratégias acerca dos discursos que são mais propensos ao consenso e ao convencimento do que discursos que não são passíveis de qualquer tipo de aceitação. Então, eu não estou falando do plano teórico-teórico, mas eu estou falando do plano teórico-pragmático. E, portanto, eu aqui, como pesquisador do direito tributário, eu preciso levar em consideração já dois, três passos adiante para ver como que eu vou desenvolver uma determinada teoria. Eu não posso dizer, ó, pessoal, vamos esperar para ver o que que o Supremo vai fazer em relação ao argumento da violação a uma cláusula pétrea. E a partir daí eu vou ver o que que vai acontecer. Bom, mas isso pode demorar 10 anos. E eu vou ficar 10 anos preso a esse único argumento? E, portanto, a minha estratégia aqui, então é teoria estratégica, é de fazer uma espécie de aposta de Pascal aqui, que os colegas talvez saibam, né? A aposta de Pascal em relação à discussão teológica acerca da existência de Deus, e Pascal famosamente disse: olha, em relação a isso, né? Pode ser que Deus exista, pode ser que Deus não exista, mas eu aqui, como um crente, eu prefiro acreditar, porque depois na pós-vida, pô, se existe Deus, eu tô bem. Mas imagina se eu sou ateu e depois de morrer, putz, tem Deus, e agora o que acontece? Me ferrei, né? Para toda eternidade ainda por cima, né? Portanto, que eu vou fazer se o Supremo não declarar a inconstitucionalidade da emenda 132, Pedro? Tu vai ficar esperando 10 anos para pensar em como teorizar? Então, eu não sei se é uma boa estratégia, eu faço uma aposta de Pascal no tributário aqui. Então, se houver essa declaração de inconstitucionalidade da emenda 132, que eu acho pouco provável, né, a gente vai estar no melhor cenário. Se eu perder a aposta, todo mundo está feliz. Se eu ganhar a aposta, Pedro, o que que tu vai fazer? Talvez já seja tarde demais. Ó, Né? deixa eu retrucar essa aqui, o Voltaire, né, que era assim um ateu convicto, no leito de morte, chamou então um padre para dar a extrema-unção, e aí falaram, mas como assim, Voltaire? E aí ele disse, é que não é momento de ficar fazendo inimigos, né? Tá? Então, o que eu diria, Arthur, é assim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar com essa reforma, não é o momento de ficar fazendo inimigos, Mas a gente não morreu ainda, Pedro. mas na A gente não esperança, tá no leito de morte, não.
Na Pensar que a esperança, gente tá no leite morte é pior. Exatamente. Imagina, na não esperança morreu. de que ela. Isso. Não, não, é que não é o momento de fazer inimigos. A gente vai trabalhar com essa reforma. Vamos lá, vamos ver como é que ela tá, criticar. Se ela for declarada inconstitucional, aí tá tudo bem. Aí o Voltaire estava certo, é isso. É, mas eu acho que a gente ainda tem que reconhecer que a gente vai ter muitos anos dessa briga ainda. E eu acho que é melhor já botar as peças no tabuleiro, porque estrategicamente eu acho que é pior simplesmente aguardar com um sonho que eu acho que não vai se realizar, da gente voltar ao modelo anterior. Se a gente tivesse que pensar agora friamente, eu acho que a gente tem mais riscos do que sanar problemas. Eu acho que todas as alterações realizadas, algumas poucas são positivas, sem dúvida. Não é algo totalmente sem mérito, mas o revés eu pelo menos vejo como pior na soma total das coisas. Mas, claro, é uma percepção que eu tenho e aqui também está sujeita à crítica. O terceiro ponto que eu achei também bem interessante, e vou bater de frente aqui com o que o Pedro disse, em que ele afirma que assim, a minha leitura ela está presumindo que o critério de interpretação que eu estou aqui apresentando ele não leva em consideração a contingência, né, dos diferentes modelos de interpretação que o direito tributário pode adotar e pode ser amanhã que o Supremo mude de composição, adote outro modelo e, portanto, em tese, pelo que eu entendi da observação crítica aqui, né, eu estaria adotando uma linhagem contingente e não, por assim dizer, talvez universalista. Mas eu acho que não, eu acho que eu tô sendo contingente, né? Eu acho que dei demonstração concreta de que a leitura que eu uso aqui, num plano da explicação, é histórico. Tanto que eu tentei diagnosticar diferentes momentos. Inclusive, diante da emenda 132, é o contrário. Eu acho que a contingência está totalmente do meu lado em relação a isso. Porque eu, inclusive, aqui reconheço que a emenda constitucional 132 pode instaurar um novo modelo teórico de interpretação. É o contrário. O que tu acusa é o que eu estou defendendo. Eu estou defendendo essa leitura contingente. O que eu vejo, na verdade, e isso me traz aqui a reflexão, dois eventos bem recentes que eu participei. Um foi uma aula de encerramento da nossa disciplina do PPGD, do mestrado, com o professor André Foloni, em que a gente convidou assim grandes professores do IBET, né, do nosso estimado IBET. E lá foi bem interessante aquele debate, porque não obstante as alterações da emenda 132, que eu tenho uma percepção de que são impactantes, aqueles, pelo menos alguns, não todos, né, mas alguns professores, assim, de uma forma muito, muito, muito aberta e muito, muito convicta, defendem que a postura, ainda hoje defendida junto ao IBET, ela é uma teoria perfeita. E aqui estou sendo literal, não estou criando palavras, né? Ah, essa é uma teoria perfeita. Na medida em que a gente usa linguagem, a gente tem uma postura analítica, como se o que eu tivesse aqui fosse fazer sinais de fumaça e bater em lata, né? Como se eu não estivesse usando a linguagem aqui. Como se uma tradição tivesse o predomínio exclusivo sobre o uso da linguagem coerente, analítico, racional. Analítico todo mundo é aqui. A gente não está usando conversa de bar aqui. Eu não estou usando sinais. Eu estou usando uma linguagem formal, uma linguagem escorreita, estou usando termos técnicos. Então, o que a gente precisa se dar conta, e aí fica essa crítica, é que aqueles que defendem, olha, eu estou usando uma linguagem rigorosa, eu estou usando uma postura analítica. Normalmente quem usa isso é porque quer dominar a linguagem, não quer usar com rigor a linguagem. Quer usar a linguagem a favor do seu projeto teórico. Então, eu vejo aqui, Pedro, é o contrário. Inclusive, no segundo exemplo, que foi o evento agora de Gramado da Fundação, eu usei uma analogia de um jogo de tabuleiro que me lembrou o meu primeiro, assim, ingresso, assim, no campo da filosofia, tendo vindo do direito, né? Principalmente do direito tributário. E, assim, com toda liberdade, eu digo aqui entre nós, amigos, né, que a gente se acostuma no direito a imaginar, principalmente no direito tributário, que só tem um tipo de jogo, né? E a metáfora que eu usei é
Quando a gente aluga uma casa na praia, por exemplo, a gente chega lá e tem um jogo de tabuleiro e a gente pensa que só existe aquele jogo de tabuleiro. E a gente joga aquele jogo durante todos os dias das férias, porque choveu todo o período. E aí no último dia a gente abre um baú e aí tem vários outros jogos ali. Não é só o Banco Imobiliário, mas tem o War, tem o Jogo da Vida, tem vários jogos. E na filosofia a gente se depara com isso. Tem um monte de jogo diferente desse discurso que a gente está acostumado, direito tributário, de que a linguagem domina tudo, que a gente não tem como pensar a realidade fora da linguagem. E daí lá na filosofia a gente vê, não, mas tem mil outros jogos de linguagem, que não é só esse. E aí o que que eu estou dizendo? Talvez a emenda constitucional 132 nos force a outro tipo de jogo de linguagem. Até porque alguém aqui realmente acredita que nos Estados Unidos, ou na China, ou na África do Sul, ou em qualquer outro país do mundo, vocês acham que o direito tributário deles é regra matriz de incidência tributária? Alguém acha realmente? Não, 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 não. Direito tributário lá sem regra matriz não funciona. É uma coisa perene, é uma coisa universal. Sem isso não tem tributário. Pô, mas pera lá, não é? Não é assim. Isso é algo totalmente paroquial, e um dos defeitos teóricos é confundir o paroquial pelo universal. Pensar que o que a gente faz é o que todo mundo faz, e não é assim. Então, se a gente jogou banco imobiliário muito tempo e a gente se acostumou a jogar banco imobiliário, talvez a gente tenha que jogar outro jogo daqui a pouco, e a gente tem que se habituar a isso. Ah, mas eu não gosto, eu só gosto de jogar banco imobiliário. E se eu tiver que jogar War, eu vou querer saber quantos hotéis eu posso botar no Leblon. Pô, mas não é esse jogo, é outro jogo. Mudou tudo agora. Percebe, Pedro? O discurso universalista está de outro lado, não está comigo. Seria isso. Excelente. Eu tenho uma série de questões que eu gostaria de levantar, mas também não quero abusar da paciência dos meus amigos que cederam seu tempo e também permitir aos participantes do grupo que façam provocações. Mas eu vou me permitir fazer apenas uma aqui. Nós tínhamos participado de um podcast, de um querido amigo, né? Mas naquela ocasião a gente não teve tempo de debater e dialogar sobre o tema. E lá naquela oportunidade aqui também, Arthur, Pedro, gostaria de ouvir vocês. Eu entendi a proposta de explicação da evolução da interpretação, com a qual não há nenhum reparo, eu acho que está bem colocado, mesmo que sinteticamente o Arthur fez esse disclosure, né? Ele sintetizou a evolução, mas está bem colocada. Agora, o que me parece assim é que o que tu chamas de solidarismo fiscal, solidarismo tributário, ele sempre esteve presente no debate, a mim parece. Sempre esteve presente. Sobre outras roupagens ou sobre outras figuras, o professor Humberto Ávila tem um artigo primoroso sobre a supremacia do interesse público sobre o privado, como um grande dogma, e questiona isso, né? Então, sobre várias outras roupagens, ele já apareceu no debate lá atrás, muito antes da fase da economia. Ele se manteve e quando o direito tributário parece colocar no corner essa intenção de trabalhar as estruturas do direito tributário de forma livre, o direito tributário começa a colocar certas amarras, ele volta com uma força ainda maior agora, dizendo que competência tributária, afinal de contas, é uma questão ultrapassada, é algo que deve. E me chama a atenção, Arthur, Pedro, um julgamento do Supremo Tribunal Federal na questão do streaming, na questão da tributação de software. Um voto do Gilmar Mendes, que é um constitucionalista renomado, em que ele atribui a modificação da competência, da interpretação da conformação da competência como uma forma de valorizar a força normativa da Constituição. Quando, a meu juízo, parece que é exatamente o oposto. Quando a gente despreza o sentido das palavras e expressões que estão lá, a gente está dizendo que pode ser qualquer coisa. E aí, o Arthur fez a referência sobre antropologia humana e tentando fazer aqui a sua reserva de que não estava sendo ideológico, mas me parece que é a ontologia do direito tributário. Se nós admitirmos que não há
nenhum tipo de conflito ou tipo de preocupação com o uso do poder de tributar, parece que fica sem sentido esvaziada a razão de existir do próprio direito tributário. Afinal de contas, para que tantas normas e tantas regras e restrições se o ser humano é alguém angelical, o servidor público que está exercendo, o agente político que está exercendo a tarefa é alguém imune de qualquer tipo de crítica? É evidente que as regras existem para limitar esse exercício e se a gente não compreende dessa forma, e aí eu posso estar sendo ideológico aqui, posso estar impregnado de alguma percepção, um lugar de mundo próprio, mas me parece que a gente acaba abandonando por completo a mera razão de existir da própria autonomia do direito tributário, que é exatamente limitar. Se não é para limitar, então para que ele funciona? Então, eu queria ouvir rapidamente aqui os colegas, e depois a gente abre para outras perguntas essa minha preocupação. O solidarismo sempre esteve. A gente é como se fosse um hóspede inconveniente que a gente faz de conta que ele não existe. Ele sempre esteve lá, a gente não queria falar sobre ele. O formalismo funcionou para contê-lo. Aí o formalismo conteve de uma forma tão, parece, intensa que daí resolveu sair e romper ali a camisa de força. E hoje a gente está com um monstro, eu diria. O professor Arthur chamou de câncer, né? Mas eu chamaria aí de um monstro quase incontido, e que a reforma tributária, eu concordo, né, ela tem a capacidade de anabolizar esse monstro. Me parece que a forma como foi colocado. Tem um dispositivo expresso no artigo 156, parágrafo, eu não me lembro qual, que diz que a lei complementar vai definir, além daquelas regras de competência que estão lá, bens materiais, imateriais, serviço, qualquer outra coisa, diz o parágrafo. Qualquer outra coisa, a lei complementar pode definir. E aí parece que este parágrafo está dizendo, competência tributária hoje não existe mais. Então, e por a gente não enfrentar as bases, eu acho que o Arthur foi muito preciso ali em apontar os 7 tópicos dessa, identificar a manifestação disso no debate jurídico, a gente acaba por não conseguir enfrentar com profundidade, com contundência, um problema, e aí pode ser ideológica a minha afirmação, mas é um problema da compreensão daquilo que nos tornou mais civilizado o debate. Porque se a gente voltar lá para o período anterior, né, século XVIII e XIX, é simplesmente a vontade do Estado, a vontade da administração, não tem por que aqui a gente está discutindo. Então, eu queria ouvir vocês, desculpa eu me alongar, mas é a oportunidade para a gente dialogar sobre isso que me parece extremamente relevante a nós que gostamos aqui da discussão em matéria tributária. Esse Pedro quer falar primeiro? Que Não, assim, o meu receio, Ederson, é que a gente tenha muito mais do que uma mudança constitucional, uma narrativa ganhando força, tá? Que de alguma maneira se impõe também por decisões judiciais. Então, muito mais do que uma mudança constitucional, efetivamente, tá? O que a gente tem, me parece, é um movimento, o Arthur chamava, né, de escola do dever fundamental, que de alguma maneira vem querendo demonstrar, sem, na minha concepção, sem tê-lo feito, que haveria uma certa transversalidade desse dever que implicaria uma modificação na forma de interpretar o direito tributário, ou interpretar as obrigações tributárias, ou como quer que seja. E esse dever, ou solidarismo, né, que é na nova nomenclatura do Arthur, ele seria fundado na Constituição. E isso eu acho que não é verdade, tá?
Me parece, e aqui, né, eu me filio, se a gente quiser, ó, a teoria do professor Humberto Ávila, me parece que o nosso texto constitucional é um texto de defesa do contribuinte, não um texto de justificação tributária, tá? Ele é um texto que pretende limitar e não justificar, ou ele não cria uma justificativa, ele não institui uma justificativa tributária com base nesse dever. Ele tem lá a igualdade. Bom, a igualdade, né, se a gente quiser, a gente tem os novos princípios, a de justiça, mas a gente não tem essa, digamos, essa fundamentação do dever tributário, tá? De alguma maneira, me parece que é muito mais uma narrativa que ganhou corpo e aí foi abraçada pela jurisprudência, inclusive dos tribunais administrativos, que é uma coisa, se a gente for pensar, meio, né, incabível, mas de fato foi dezenas de decisões do CARF tratando do tema. Mas eu diria que ela é muito menos fundada no texto constitucional, ainda que a gente possa fazer as discussões sobre os novos princípios, qual é o papel né, desses novos princípios nisso, do que uma narrativa que se coaduna com os interesses do fisco, né? Então, o planejamento tributário é abusivo porque tu está violando o teu dever fundamental de pagar tributos. Bom, primeiro tu tem que me demonstrar que esse dever existe, qual é, né? Não, tu não te desonerou desse ônus da demonstração e tudo mais. Mas, enfim, né? Se eu tivesse que resumir tudo que isso que eu disse a Constituição, ela é uma Constituição que defende, limita e não justifica e fundamenta. Seria isso. Mesmo após a reforma. Bom, eu vi dois pontos aqui na fala do professor Ederson que eu acho que são bem interessantes para a gente enfrentar e talvez esclarecer melhor o que a gente falou até aqui. Primeiro, diz respeito a esse elemento do diagnóstico que o professor Ederson fez de que o solidarismo fiscal sempre esteve presente. E aí, realmente, eu não concordo que esse tenha sido o caso, considerando a forma como eu vislumbro o problema, como eu diagnostico esse problema. E, portanto, aqui cabe um esclarecimento, que eu acho que antes, na primeira parte, não deu para ficar tão claro. O solidarismo fiscal não representa apenas a invocação ou uso de argumento pró-fisco extra-textual, ou porque não está na Constituição, ou porque não está na lei. Não é a mesma coisa. Porque, de fato, né, é evidente que sempre houve a apresentação de determinados argumentos que são pró-fisco, independentemente de garantias individuais. Isso não é inédito. E, portanto, quando a gente caracteriza, mesmo que, como o Pedro falou, em segundo lugar, mesmo que alguns não vislumbrem isso como algo condizente com a nossa realidade, é importante a gente entender que o que a gente está dizendo aqui é o surgimento de uma nova moldura epistêmica, uma nova forma, não digo nem majoritária, mas mais protuberante, mais impactante dentro da nossa prática de determinados elementos teóricos que influenciam a nossa compreensão e tomada de decisão no direito tributário. Seria como se a gente estivesse falando de um certo Zeitgeist, né? O espírito do tempo. E, portanto, esse espírito do tempo sempre teve presente. Pô, eu era, lá no início da minha carreira, eu era oficial de gabinete da Justiça Federal. E lá, que alguém poderia dizer, bom, mas, Arthur, tu tá tendo acesso aos 100, 200 processos que tu conduz no teu escritório. Isso aí não é nada. Mas lá atrás, assim, a gente tinha 2.000 processos a julgar por mês. Então, era um universo um pouquinho maior. E daquela experiência lá dos anos 90, se alguém dissesse no processo o que a gente está vendo hoje ser dito no processo, essa pessoa ia ser, no mínimo, maluca, né? Imagina se alguém, se a Fazenda Nacional invocasse esses argumentos que hoje usam, a competência é algo fluido, e a regra de competência, ela vai se... Pô, mas tu tá louco, que tu não tá falando do direito brasileiro, tá falando de outra coisa. Então, assim, a visão que eu teria da realidade é que nunca teve lá atrás
esse tipo de moldura. Até porque essas molduras, elas vão se construindo gradualmente no tempo. Não é virada de chave, né? Antes era 0, agora é 100. Ela vai começando a 1, 10, 20, 30. Provavelmente, a gente pode dizer, não chegou no 100, porque não precisa ter unanimidade para criar um espírito do tempo. O Zeitgeist não é unanimidade, mas é tipo aquela penumbra que fica na frente dos nossos olhos. A gente muitas vezes nem se dá conta. Tal como era a penumbra do direito tributário no auge da escola do Paulo de Barros Carvalho. Eu fiz o IBET lá, 2000. E se eu tentasse dizer algo diferente da regra matriz de incidência, tal como ocorreu de fato, os professores diziam, mas tu não está falando de tributário, está falando de outra coisa. Tributário é regra matriz de incidência, a gente só estuda isso. Ah, mas e as finalidades do tributo? Não interessa, que isso? Isso é política. Vai lá concorrer a um cargo lá, vai para o Congresso se tu quer discutir finalidade. Se a gente for falar de intenção da lei, pô, não existe isso. Não tem nada a ver com o tributário. Então, Ederson, eu acho que tem aqui, talvez, essa visão mais inflacionada do que seria o solidarismo fiscal. Porque não é assim, tem um argumento, logo tem o solidarismo fiscal. É algo que gradualmente vai somatizando ao ponto de. Hoje já não é estranho. Se a pessoa bota, se a Fazenda Nacional bota na sua petição, tal como o próprio Pedro reconheceu aqui, inclusive administrativamente, se bota em nome do dever fundamental de pagar tributo, paga e não enche o saco. Não ia estranhar, né? Ó, o fiscal está fazendo o seu papel. O procurador da Fazenda está fazendo o seu papel. Percebe? Isso aqui, talvez o Alexandre, que tem aqui um pouco mais de experiência, isso há 20 anos atrás não era assim, né, Alexandre? Não dava para, sim, sem passar impune ou sem passar ridículo, sair botando os argumentos que hoje a gente acha totalmente aceitável. Então, assim, Ederson, eu não vejo dessa forma, realmente não vejo. Eu acho que é algo mais próximo dos últimos 10, talvez 15 anos. Ainda assim, dentro desse percurso de, assim, de construção gradual dessa nova tendência. O outro argumento que eu achei também bem interessante para quem gosta de filosofia. Arthur, Ah, claro, por favor. desculpa te interromper, mas só para não perder Imagina. aqui tô de acordo contigo que é uma construção nova e com a riqueza e com um nível de detalhamento é novo, mas invoco aqui só um caso, só um único caso que a mim me causa muito, causa espécie, que ele é célebre, é conhecido, a superação da regra da anterioridade. O famoso diário oficial que não circulou no ano de 91 e veio a circular no ano de 92. E o Supremo Uhum. Tribunal Federal diz: olha, na verdade, circular então é algo tão. Porque a proteção, aqueles valores, aquele estado ideal de coisas que a anterioridade visa proteger não é tão importante assim e o Supremo Tribunal Federal supera. Isso é 92. Não parece que ali tem uma matriz teórica a justificar a superação da regra constitucional que não se Primeiro, chamava não, mas solidarismo. primeiro, assim, duas coisas eu acho bem interessantes, até uma coincidência enorme esse caso que tu cita, mas primeiro, né? O Mandorinha não faz verão, né? A gente podia dar 150 casos, né? Então é claro que pode se. Até eu participei alguns anos atrás de um debate com outra professora que dizia: não, isso aí que tu está dizendo aí, solidarismo, isso é uns 4 anos atrás, eu me lembro que era durante a pandemia. Isso está dizendo aí é exagero, nada a ver. É só o pessoal que está relativizando a legalidade. Então, na verdade, tudo isso que tu está fazendo é um exagero, porque o pessoal não está respeitando a legalidade. Se respeitar a legalidade, não vai ter problema. Isso é 4 anos atrás. E a ocasião já disse: olha, professor, eu acho que vai cair para os outros, viu? Eu aposto. Tô vendo uma tendência que vai cair para os outros. E aí, o segundo ponto, aí vem exatamente o exemplo da anterioridade. Que por uma muito feliz coincidência, professor Ederson, eu usei este caso do MP 812 que você mencionou, e se eu não me engano é de 94, até porque eu usei na sustentação oral. Esse é o caso do formalismo, para mim. Percebe? Ele está dizendo: olha, não interessa valores, interessa é data no Diário Oficial. Percebe que o formalismo bate em Chico e bate em Francisco. Para mim, esse é um exemplo claro de formalismo.
Não me vem com finalidade, tá no Diário Oficial 31 de dezembro do ano de 94. Não chora, respeitada a anterioridade. Tanto que eu usei esse caso para o caso do Pérsia, anterioridade agora. Porque o que se está dizendo agora desse da revogação do Pérsia? Ah, não, pera lá. Vocês já sabiam. Todo mundo já sabia que algum dia ia acabar, então não precisa respeitar a anterioridade. Pô, não vale mais a formalidade ali, pô. Houve majoração? Houve. Houve a partir de tal data? Houve. Ah, mas o pessoal já sabia, já estava ali sabendo na lei. Na lei estava dito, algum dia acaba, tá, pessoal? Então percebe nem mais a formalidade hoje. A anterioridade é hoje majoração com susto, né? Tem que ter majoração e tu tem que te assustar. Se tu não te assustou, não precisa respeitar a anterioridade. Mas para mim é o contrário. Para mim esse exemplo que tu deu é o exemplo ainda do período do formalismo. E de novo, formalismo não é só formalismo para proteger o contribuinte. O formalismo é formalismo. Tem que respeitar na ponta da faca. Posso ir para o outro ponto que você levantou, que eu achei muito interessante, que é esse da ontologia do direito tributário, e na filosofia é o que a gente se interessa bastante, né? E aí, se eu entendi o seu ponto, veja, essa ideia da proteção do particular no direito tributário é da essência do direito tributário. Se não tem isto, se não tem um direito tributário focado na proteção, a gente vai ter um direito tributário em que o Estado ele vai poder fazer prevalecer a sua vontade em relação à vontade dos indivíduos. Isso é não tributário. Seria mais ou menos isso, digamos, essa antologia tributária que está propondo? Exato, poder brincar de slime, como as nossas filhas gostam. Sim. Mexer Mas com. percebe que coisa interessante, porque, olha, a gente está sendo de novo paroquial, porque a gente está pegando exemplo de tributário dos últimos séculos em uma sociedade ocidental e democrática. Se tu disser que o direito tributário só é passível de inteligibilidade, se a gente assim adotar o direito tributário, tu está definindo o tributário de forma global ou universal a partir da tua experiência ou da nossa experiência. Assim, tem direito tributário em uma sociedade ou um estado patrimonialista? Pode ter. Em uma realidade comunista? Pode ter. Pode ter tributário? Pode ter, claro. O Estado pode sim fazer a pessoa pagar uma taxa, pelo menos. Pode sim. Né? Percebe que não é só as nossas configurações de modelos tributários que são aquelas universais. Pode ter algum tipo de tributação numa sociedade tribal, claro, não é a nossa, mas pode ter. Cada um tem que entregar 10 dias de trabalho em prol da comunidade. Então, percebe, eu adoro ontologia, gosto muito, mas eu não sei se a ontologia do tributário é direito tributário liberal dos últimos séculos de uma sociedade democrática. A gente até num plano da justificação pode dizer, este é o melhor, sim, mas não num plano da explicação. Professor Pedro, gostaria de. Não, não, eu acho, assim, enfim, é 11h50 já, Edson, vamos lá. A gente tem que seguir a vida. Mas assim, eu acho que eu, eu, eu acho que a gente tem etapas importantes a serem vencidas e debates teóricos vão ser cada vez mais relevantes para solucionar problemas que a Emenda Constitucional 132 vai trazer para nós. Estando certo o Arthur, estando certo, enfim, quem seja, né? O mais relevante, me parece, é que a gente consiga inculcar a ideia de que a forma pela qual o direito tributário vem sendo interpretado e aplicado hoje, de uma forma absolutamente arbitrária, sem critérios, né, com, enfim, o que a gente já discutiu, né, Arthur, um formalismo absolutamente arbitrário, né? A lei vale para um lado, aí é 100% vai ter que ser. Quando é para o outro lado, não, a gente tem que olhar para o orçamento, a gente tem que olhar para cá, tem que olhar para lá. Esse tipo de coisa me parece ser a mais grave, que pode ser muito, muito, muito agravada, como tu disse, Ederson,
com uma aplicação novamente arbitrária de princípios vagos, com conteúdo normativo absolutamente fuzzy, né? Não delimitado. Então, aqui sim, a gente já teve as nossas, né, enfim, reclamou das decisões judiciais, tanto, imagino que quem advoga faça isso também, né? Mas me parece que essa talvez seja o nosso principal desafio, demonstrar que a forma de aplicação e interpretação do direito tributário atual, ela não pode ser mantida sob pena de a gente ter, enfim, um direito que não serve para nada, porque ele não regula mais nenhuma conduta, né? Como o exemplo do Arthur, né? O direito tributário vai ser interpretado com base num autor espanhol que não escreveu nem para a Constituição, nem para a legislação brasileira. Mas, enfim, eu agradeço de novo a oportunidade. Bom, meus amigos, passo adiantado da hora e agradecendo aqui a disponibilidade do professor Arthur, esse debate franco, honesto, sincero, é o que nos faz crescer. Eu imagino que todos aqui puderam perceber esse espírito que move aqui o nosso debate, né? A gente discorda, concorda, enfim, mas estamos aqui com honestidade intelectual, trabalhando em prol de um ambiente de acadêmico e não só acadêmico, também prático, né, de aplicação do direito melhor. Esse eu acho que é o nosso espírito. Então, eu agradeço muito ao professor Arthur por comparecer aqui ao nosso evento de encerramento, o professor Pedro Adame. É uma alegria muito grande recebê-los. Teremos outras tantas oportunidades e convido todos a participar do próximo semestre, quando oportunamente vou divulgar aí a fase de inscrições para o nosso grupo, né? Esse aqui se encerra agora, depois vão ser emitidos certificados. E para quem vai assistir depois, né, deixa ali uma curtida, comenta se curtiu, não curtiu, concordou, discordou, porque é super importante a gente colher esse feedback de quem está nos acompanhando, ainda que não seja de forma online, presencial, mas também depois na gravação. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, um bom dia aí, até a próxima.